Je croyais que... Ah, ok, c'est enregistré. Bom dia a todas e a todos. Eu Bom sou a dia. Corina Fontanella, a diretora comercial da Câmara de Comércio França-Brasil, completando um ano nessa posição, exatamente no final do mês passado. Bem, para quem ainda não nos conhece, né, porque eu já vi a lista dos participantes, e alguns não são associados à Câmara, eu vou resumir a Câmara, né, em poucas palavras. Somos a Câmara bilateral mais antiga do Brasil, fundada em 1900, e hoje contamos com 420 membros aproximadamente, distribuída entre nossas 4 câmaras regionais: São Paulo, a maior delas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, e temos uma antena também em Fortaleza que cobre vários estados do Nordeste. Ano passado fizemos mais de 160 eventos, entre eventos presenciais, híbridos e virtuais. Então, somos uma Câmara bastante ativa. Quem gostaria de se juntar a nós, né, é só nos procurar. Entre nossas inúmeras atividades, nós temos hoje 11 comissões temáticas das mais diversas áreas: legal, tecnologia e inovação, comunicação e marketing, RH, bioeconomia, entre várias outras. E a mais nova comissão é justamente a comissão que vai se apresentar hoje, a Comissão Art de Vivre, que nasceu no final do ano passado. Porque a Câmara de Comércio, né, ela tem em sua missão não apenas uma missão estritamente comercial, mas também promover e fortalecer as relações entre França e Brasil, em diversas áreas, né, culturais, científicas, educacionais. E uma dessas áreas, né, que é bem conhecida, remete à França, é o Art de Vivre à la Française, que contempla, na verdade, um escopo bem diversificado e amplo de áreas, né? Para mencionar algumas, gastronomia, primeiro talvez que a gente pensa, mas também cultura e artes, moda e design, luxo, turismo, hospitalidade, né? Onde o art de vivre francês, ele remete à elegância, sofisticação e apreciação pela vida, né? Eu acho que, em geral, e em suas diversas formas. Portanto, é com muito entusiasmo que eu dou as boas-vindas a cada um de vocês ao nosso primeiro evento da Comissão Art de Vivre. Essa comissão é composta por um líder, que hoje, infelizmente, não pode estar conosco, é o Philippe Ormancé, o sócio-diretor da Chez France, que é uma distribuidora de vinhos no Brasil. E os vice-líderes que vão se apresentar hoje são o Frédéric Ribet e a Milena Ribet Jovanovic, desculpa, eu tropecei, ambos da Travel Gourmet, que é uma operadora de viagens gastronômicas e sustentáveis, especializada na França. E justamente esse primeiro evento, né, o Art de Vivre à la Française, o Art de Vivre, né, da nossa comissão, ele conecta o Art de Vivre a um estilo de vida sustentável, mas nem por menos prazeroso, né? E eu acho que é uma oportunidade, portanto, de refletir e de implementar, né, sustentabilidade e art de vivre em nosso dia a dia. Então, obrigada a todos por se juntarem a nós e tenham um evento informativo, mas também inspirador. E agora a palavra é sua, Frederic e Milena. Bom evento a Ok. todos. Bom dia a todos. Merci, Corina. Obrigado, Merci Corina, beaucoup. tá? Bom dia a todos e todas. Donc, somos Milena e Frederico, como a Corina muito bem apresentou. E temos uma operadora, enfim, de viagens gastronômicas especializada na França, né? Então, Milena vai começar um pouco a explicar o trabalho que nós vamos apresentar para vocês e começar a compartilhar com vocês essa apresentação que nós preparamos, ok? A primeira coisa, bom dia a todos. A gente, a gente passa o Art de Vivre, nosso objetivo é sempre estar compartilhando o Art de Vivre com os nossos viajantes, com os nossos
participantes, a gente faz eventos para levar esse art de vivre para os brasileiros. Porque os brasileiros têm umas ideias bem estereotipadas, né, da França. Uhum. Então, a gente quer mostrar para vocês será possível implementar a sustentabilidade com esse art de vivre? É possível fazer os dois caminharem juntos? E de que maneira a França vai poder liderar essa reconciliação entre o luxo, o art de vivre, a la française, e as práticas sustentáveis? Então, a França é o símbolo, né, de sofisticação, elegância, luxo. Sempre a gente vai ter, essa mentalidade vai se remeter a isso. E como que a gente pode ter uma abordagem sustentável, consciente do meio ambiente e também mais responsável? A gente gostaria primeiro de apresentar um pouquinho o que é art de vivre. Uhum. Aqui são os tópicos que vamos abordar hoje. Voilà. Então, o primeiro, então, a descrição da art de vivre. Antes de continuar, quem tiver perguntas, dúvidas, não hesita, manda no chat aqui da conferência e no final de cada tópico vamos responder, tentar responder e tentar esclarecer um pouco suas dúvidas, tá ok? Então, vamos lá, os tópicos aqui apresentados. Donc, a definição da art de vivre, qu'est-ce que c'est? O que é isso, né? O segundo O rumo ao futuro sustentável, será que é possível e como, né? é Então, a gente consumir, mas consumir consciente. Será que dá para consumir ainda, mas de uma maneira diferente hoje em dia? Continuar consumindo, mas de uma maneira mais equilibrada. Vamos ver se isso é possível. Evidentemente, a gastronomia sustentável. Vamos abordar todos os assuntos, a gente não vai... polêmicas, Os polêmicos, né? Os menos polêmicos, a gente não vai escapar, não se preocupem. os vinhos também, a sustentabilidade no mundo do vinho. Lá, os vinhos orgânicos, como que mudou o mundo do vinho nos últimos anos, que já está acontecendo, né? Em certas áreas já está acontecendo há muitos anos já na França, tá? A moda A consciente, moda, a arte e a cultura sustentável, isso é muito importante. A gente vai tentar passar para vocês como que desde o berço nós transmitimos essa cultura da art de vivre à la française para todo mundo. Então, isso é uma coisa que é muito ancorada na cultura francesa e que é ainda nas famílias muito importante a transmitir. E hoje vamos tentar transmitir para vocês essa cultura da art de vivre nas famílias e no dia a dia. E por último, a gente vai falar do turismo, que é a nossa área. A gente também trabalha com vinhos, né, nos eventos, mas o turismo sustentável que a gente defende, e para continuar levando os turistas para a França e preservando a cultura, a tradição, o meio ambiente. Exatamente, né? Viajar é possível, sim, ainda é possível, ainda bem, mas a gente tem Vamos que ter talvez essa- reequilibrar certas coisas, tá? É só isso. Vamos ver. Vamos ver? Primeira coisa, a gente, Alors, a primeira coisa, o que é art de vivre, né? E o que é isso exatamente? alguém quer, Se alguém quiser se alguém redigir alguma quiser coisa, mandar uma redigir, mandar mensagem, uma fica à mensagem, vontade, a gente vai lendo interagir. aos poucos, interagir juntos, tá bom? Então, l'art de vivre à la française é a arte de viver a moda francesa, uma expressão que destaca o estilo de vida característico da França, tá? Então, são muitos critérios que definem a art de vivre. E comer bem. Primeiro, comer bem não significa comer caro. A gente sempre fala para nossos viajantes que a gente leva na França não para consumir o que vocês estão acostumados a pensar que na França é, tipo comer caro em pequena quantidade. Não, é comer bem nos pequenos produtores, artesãos, pequenos albergues. Isso é nosso foco de hoje e com nossa empresa quando a gente viaja e apresenta a gastronomia francesa pelas pessoas, tá? Então, são todos esses valores culturais, gastronômicos e sociais que vão compor a art de vivre. E quais são os aspectos que Uhum. compõem esse art de vivre? Então vamos lá. Primeiro, gastronomia. Isso é o ponto principal, né? A gastronomia. Sabem que a mesa francesa faz parte do patrimônio imaterial da Unesco, então é uma coisa muito importante para nós no nosso dia a dia. Sim, nós sentamos na mesa, nós demoramos muito para apreciar. E não é só apreciar, comer bem, como eu falei, comer simples, mas comer de qualidade boa. E comer e se socializar. Isso a gente vai enfatizar muito, se socializar
a mesa francesa e muito socialização, pode durar 2 ou 3 horas. E toda a parte gastronômica que o pessoal conhece, tudo veio da França. Então, a gente tenta passar isso para os viajantes, para as pessoas que participam dos nossos eventos, les arts de la table, tudo isso. Montar uma Até mesa, montar né? uma mesa, a brigada de cuisine, que veio tudo veio da França. Então, tudo que a gente conhece hoje numa cozinha profissional tem o berço na França. Então, é uma coisa muito importante. Eles tentam conservar ao máximo. E a gente também gostaria de desmistificar essa parte errada que o pessoal tem, né, de comer só aquelas 3 ervilhas no prato. No dia a dia, as famílias comem simples, comemos muito sim, mas de uma forma simples. A gente vai tentar desvendar tudo isso para vocês. O ponto 2 é a moda. A moda e o estilo, quando a gente pensa na França, vocês imaginam, todos os franceses são chiques, não é verdade? Todo mundo bem vestido. Esse é o estereótipo que os brasileiros têm, não só os estrangeiros em geral têm em relação ao francês. Então, o francês tem a moda, tem as grifes caras, todo mundo é chique. Isso a gente também quer mostrar que vai ser possível. Isso. E que não é bem assim tão bem, né? O cotidiano, assim, esse vestir é no detalhe, pequenos detalhes, não significa grande grife. Pode ser, obviamente. Nós vamos apresentar algumas grandes que trabalham muito bem hoje em dia, mas no dia a dia as pessoas mais humildes é uma forma de se vestir Simples. simplesmente, mas de maneira elegante sempre, tá? Em relação à moda, é isso. Terceiro ponto, a cultura e artes, né? Então, a artes, a gente vai passar rapidinho aqui para não perder muito tempo, que a gente vai explicar depois, desenvolver cada um. A arte é apresentar como que a arte é apresentada pelas crianças desde o berço. Nós temos um sistema na França que permite que a arte é apresentada nas pequenas escolas. Então, a arte sempre presente desde pequeno na França de maneira gratuita. Temos muitas coisas gratuitas e sempre também enfatizamos que a cultura, a arte não precisa ser paga para ter acesso, né? Lá nós insistimos muito em relação a isso, e a cultura e a transmissão da cultura dessa arte de vivre desde o berço, desde criança também, ok? Vamos continuar. Café Bistrô. Café Bistrô, que também faz parte do imaginário coletivo, né? Os franceses sempre lá sentados no café, os bistrôs, principalmente nas grandes cidades e nas pequenas também, né? Isso é uma coisa nacional, não é só. É claro que Paris tem uma vitrine para o mundo, são quase 100 milhões de turistas por ano. O país é quase 100 milhões de turistas por ano, Paris é uma grande quantia disso, com seriados, filmes, mas isso se encontra em pequenos vilarejos, qualquer café bistrô, é o momento de socializar e de aproveitar a vida, ok? Continuando 5. Viver com elegância simples, que não é só a elegância da roupa, mas é uma maneira de lidar com a vida mesmo. Isso. Ter uma simplicidade, curtir as coisas da vida, ter um Exatamente. momento para si, Exato. Então, justamente, para encerrar, desfrutar do ter tempo. esse momento para si, que é desfrutar do tempo livre, né? Flâner. Que o verbo que é flâner, nós flanamos, né? Eu vou fazer uma adaptação aqui, se vocês me permitirem. On flâne. Flâner é tipo passear sem rumo. Você vai passear, vai olhar para o céu, vai sentar numa mesa, vai tomar seu cafezinho, comer seu croissant, e você vai flâner. Isso é muito admirado pelos americanos que vão para a França, porque o americano é muito trabalho, é uma cultura diferente, de muita produção, e quando vão para a França, que eles vão muito para a França, eles destacam muito isso. Os franceses estão sempre em uma mesa de café para curtir, para andar e para fazer nada. É isso, desfrutar do tempo livre, tá? Tempo livre. Depois, a conscientização cada vez maior, o respeito pela natureza e o ambiente. Só essa parte de não dar sacolas de plástico no supermercado, que o brasileiro aqui não funcionou ainda, Ainda na lá. França está muito implementada. Então, Uhum. os franceses, desde pequenos, já estão com essa consciência para o meio ambiente, para as práticas sustentáveis, e cada vez mais as cidades estão também tomando medidas que possam proteger o meio ambiente e a natureza. Exatamente. O plástico é uma coisa que, assim, não vou dizer exatamente se é 100%,
mas saiu do nosso cotidiano lá, né? É algo que tem que avisar quem vai viajar conosco ou sem a gente. É importante frisar que lá você vai fazer sua comprinha, é difícil hoje em dia ter aquela sacola, sei que facilita, mas lá você vai aprender a viver com material reciclável, com sacos, né, feito com material sustentável e tudo mais, é que você vai poder utilizar o tempo inteiro em lojas, tá? Não mercados, mas em lojas também. E para encerrar essa primeira parte, o oitavo ponto, Conversação e socialização, que tudo se passa nos bistrôs, à mesa, é né? isso, Então, né? A gente falou um pouco já, tudo é motivo para socializar, com famílias, amigos, em volta de uma taça de vinho, de um café. Café, sim, consumimos muito café, uma é degustação. uma degustação e tudo mais. Isso faz muito parte da Art de Vivre. Eis esta nossa primeira parte, Art de Vivre resumida em 8 pontos que nós vamos tratar com detalhe agora, tá ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém tem uma dúvida já? Pode mandar no chat que vou fazer questão de poder passar e transmitir aqui. Vamos lá, primeiro tópico, eu rumo ao futuro sustentável. Então, como que a gente pode? A gente se faz essa pergunta, porque a gente tem nossas práticas sustentáveis no turismo e a gente estava se perguntando, transmitir o ar de vivo, como que a gente vai poder conciliar Uhum, tudo isso, ficar no café, consumir, viajar? Como uhum, que a gente faz? Como que a gente vai iniciar uma mudança? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa incorporar a sustentabilidade, uhum. escolhendo o quê? Escolhendo, fazendo novas escolhas, sendo consciente. Isso. E a primeira parte aqui vai ser a gastronomia. Agora, vamos começar a entrar no primeiro tópico, né, da nossa gastronomia sustentável. Bom, se alguém tiver alguma prejulgamento, algum conceito da o que é a gastronomia francesa para vocês, manda também que depois tiramos as dúvidas, né? Então, o que seria? A gastronomia francesa é conhecida de que maneira? Por seus refinamentos, principalmente, né? Por muitos, através dos programas que nós vimos, através dos grandes chefes que aparecem mundialmente, né? Então, é sempre para minimizar o impacto ambiental e social da produção de alimentos, tá? Então, isso é fundamental de sempre ter o alimento local, né? Diminuir os recursos naturais, e isso já se aplica há muitos anos em relação à produção dos nossos alimentos lá, né? Evitar o desperdício de alimentos. Uhum, exatamente. E aí não é uma coisa nova, a gente vai falar, assim, vai apresentar rapidamente, é uma coisa que existe há muito tempo, de uma maneira que não queria só ser sustentável porque está na moda, mas Uhum. já era uma maneira de proteger as terras, o meio ambiente, Isso. que são as apelações d'origine. Ok, são os labels, né, que vocês chamam aqui, isso, né, labels, né, que vocês É. chamam aqui no Brasil, fundamental, sem isso não existe nada. A gente vai resumir assim, meio basicamente, sem isso você não tem qualidade. Na França não existe, tenha cuidado quando vocês for fazer suas compras, sempre conferir nas etiquetas, nas embalagens, nas suas garrafas de vinho, sempre ter, seus queijos principalmente, isso aqui muito importante, carnes hoje em dia, quem gosta de carne, mesmo que não gosta, tudo bem, mas quem gosta precisar muito de prestar atenção nesses labels, nessas apelações que protegem a origem da terra do produto, né? Aonde que foi feito e produzido. Sem esse label, não tem o selo de E o qualidade. que é esse AOC, esse AOP? Os franceses estão familiarizados. Aqui Sim, no Brasil, a isso gente, faz muito, muito tempo já, né? O label rouge, então, o label vermelho também, que vocês encontravam muitos anos atrás. desde 1935, acho que foi criado Uhum. primeiro AOC, e era para o mundo dos vinhos e foi se expandindo para os outros alimentos, por exemplo, os queijos, que tem mais de 360. Então, o que esse AOC protege? Não só as áreas onde são produzidos, mas o savoir-faire, que vai fazer parte de l'art de vivre. Uhum. O savoir-faire é muito importante. O que é esse savoir-faire? É a maneira como Isso. cada alimento, cada vinho é produzido. Tem que ser feito daquela maneira, naquele lugar, para ter esse selo. E essa tradição vai sendo
Então, transmitido, né, de geração em geração. A gente pode ter um exemplo rapidinho, a gente vai falar dos vinhos depois, mas o champanhe. Champanhe é um exemplo perfeito. Não acho porque tem uma bolinha de gás que você está tomando champanhe. Não. Como na Itália tem o Prosecco, que é protegido, então na França também nosso champanhe é protegido como vários vinhos que protegem a maneira, não é só a terra, é a maneira de produzir, de confeccionar e de trabalhar a terra local, por né? isso que aqui no Brasil a Da gente manière champenoise só se encontra lá, né? Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, quando vocês forem comprar um queijo que seja brie, vai estar escrito tipo brie Uhum. e não brie, porque não vai ser sido fabricado lá, vai ter sido fabricado aqui. É exemplo excelente que ela citou agora, porque vocês consomem muito aqui no Brasil, né? Então, Tipo brie. voilà. Mas por que tá sempre tipo, tipo, tipo? Simplesmente porque não tem o label para isso, né? Às vezes aqui o leite, né, que não é autorizado, né? A pasteurização, Não, né? não é proibido importar o leite cru, então eles vão ter que Exatamente. pasteurizar para chegar aqui no Brasil. Exatamente. Então, por isso que você vê tipo brie, ou se for italiano, tipo gorgonzola, tipo. E Que o, não A- pode ser original, né? e o AOP é na União Europeia, é o mesmo conceito, Aham. mas serve para toda a União Europeia e para os produtos que estão na União Europeia. No bloco dos 23, normalmente logo vai se expandir a 24, pelo que a gente está vendo, né? Continuando, que mais? Outros exemplos práticos de gastronomia sustentável? A primeira coisa seria a utilização dos ingredientes locais e de estação. Uhum. O que a gente vê? A gente vê o ano todo, por exemplo, se a gente fizer o paralelo aqui no Brasil, a gente vê certos produtos que não deveriam estar presentes o ano todo e a gente vai achar no supermercado. A gente deveria abolir isso. Na verdade, se a gente quiser ser sustentável, só usar os ingredientes que são de estação, Uhum. que são locais. É Exato. difícil. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que vai custar, mas seria o ideal. O ideal Então, é priorizar os restaurantes que usam feiras, né? as feiras, É. que têm todos os ingredientes locais e de estação. Exatamente. Principalmente, vocês lá têm acesso a muitas feiras de rua. Qualquer vilarejo tem uma feirinha, cada quarta, cada terça, cada quinta, cada sexta, sábado, uma delícia, um cheiro indescritível. E aqui também tem, obviamente, então, mas você lá tem muito acesso. Então, isso te permite já de poder respeitar um pouco a utilização dos ingredientes nas boas estações em locais, em locais que são convenientes, né? Ok? Redução do desperdício de alimentos. A mesma coisa, procurar estabelecimentos que tentam desperdiçar o mínimo de alimentos, reaproveitar os alimentos. Uhum. Voilà. E é isso. Resíduos orgânicos que sejam bem descartados também. Uhum, exatamente. Depois são os programas de reciclagem e compostagem, né? A mesma coisa. Ficar atentos aos restaurantes, os locais que façam esse tipo de Uhum. programa, que tenham esse tipo de programa. Sempre tem o selo na entrada, né? Isso é uma dica para vocês. Sempre tem esse selo na porta, que é o programa de reciclagem e compostagem. Importante. Continuando. Apoio à agricultura orgânica, né? O produto bio, né? Que a gente chama de bio na França, aqui o orgânico. Tem que ter muito cuidado também, não é porque... E aí a gente vai falar daqui a pouco da polêmica atual da França, eu não vou escapar desse assunto, que é a manifestação dos agricultores. Eu vou falar, a gente tem que falar, é importante. Não sei se chegou aqui no Brasil informação, né? Não prestei muita atenção, mas tem que falar o que está acontecendo e por que está acontecendo daqui a pouquinho. Tá? Então, a agricultura orgânica local é saudável. Então, tem que ter cuidado muito nas compras disso nos supermercados. Sempre a gente enfatiza em comprar em feira, diretamente no produtores, né? Quando a gente viaja, levamos as pessoas, sempre levamos para conhecer esses pequenos. Alguns É fundamental ter o contato para ver como é feito. Mesmo uma pessoa vegetariana, tem que explicar, pelo menos explicar. A gente não está aqui para convencer nada, ninguém não, mas é uma pessoa que precisa entender o funcionamento e que pode sim, se consumir coisa boa, mesmo carne, mesmo foie gras, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de uma maneira mais, com menor impacto voilà, com o menor no impacto ambiente. possível, tá?
Depois, o reaproveitamento integral dos alimentos. que seria os chefes que vão utilizar o mesmo alimento, vai utilizar os talos, as folhas, não vai desperdiçar. Eles Uhum. vão usar para fazer caldos. Isso daí já é uma prática que muito comum na cozinha. As pessoas não estão jogando tanto fora, né? Pelo menos na França. Tem muito pouco Os desperdício, né? restaurantes, assim, né, mais que se consideram sustentáveis. Não estamos falando de Não é o país, fast mas não é não é também o país todo ainda, né? país Tem muito todo trabalho ainda. pela frente, mas vocês vão poder ter muitos conceitos, a gente vai citar alguns daqui a pouco, não se preocupam, que trabalham desta maneira, reutilizando para fazer molho, reutilizando para fazer os pratos, sempre tem uma reutilização do alimento. E continuando, certificação de sustentabilidade. Que existem para todos os, como se fala? Existem essas certificações Para todos os setores de para todos os atividades, setores de né? atividade Isso. e na gastronomia E também. mais ainda na gastronomia, saiba que sem certificação, sem label, o estabelecimento pode fechar. Lá é extremamente rígido, extremamente, não brincamos com isso, né? Um fiscal chega lá e decidiu fechar sua loja. Isso acontece muito, tem que ter muito cuidado com, por isso que a gente insiste, quando vocês forem comprar coisas na França, no mercado, tal, escolhe bem, veja bem os selos, a gente insiste. Ok? Continuando. Aqui a gente colocou Alguns exemplos, né? alguns exemplos como quais são os restaurantes ou quais são os... Volta pra cá. Volta aqui, isso, volta aqui nos... Volta. não, aqui, Não, volta. aqui, claro. Alguns exemplos concretos existem. A gente escolhemos aqui Tem alguns. muitos, né? Tem muitos, tem muitos. É impossível citar todos, só para vocês verem que existe e que os grandes restaurantes famosos estão também se adaptando. Então, não são só os pequenos produtores que estão fazendo isso nos cantos perdidos, os grandes também. Exato. Então, tem um projeto aqui de ecochefes, que é na Europa toda, que são os chefes que estão aderindo às práticas sustentáveis. Uhum. Estão usando ingredientes sazonais, ingredientes orgânicos. Exato. E aí tem esse Zero Waste Bistro também, que é um movimento europeu, Uhum. que faz os bistrôs aderirem às práticas sustentáveis também. Uhum. E para reciclagem, resíduos, energias utilizadas Sim, e exatamente. desperdício de alimentos. E aqui tem alguns restaurantes, hotel-restaurantes É com aqui, conceitos com diferenciados, né? diferenciados. Aqui tem um em Bordeaux, que é o Uhum. Le Saint-James, que é um hotel também bem lindo. Exato, é um hotel-restaurant. Um hotel-restaurant. E o Le Comptoir Général à Paris, também, que tem um espaço dedicado à sustentabilidade. Então, bom, são exemplos, assim, globais. Eu só vou, assim, insistir um pouco sobre o conceito do ecochef rapidamente, para quem tá vendo a adesão de outros países do leste europeu, né, para a comunidade. E isso aqui é fundamental. Há uma época a gente falava, quando tipo a Romênia, falava, nossa, produtos da Romênia eu desconfio muito, quais são as regras, quais são as normas. Hoje em dia, o país aderindo, ele tem que respeitar as normas da comunidade, do bloco europeu. Sem isso, não vai. Então, isso dá uma segurança para quem também quer conhecer lugares um pouco mais exóticos, diferentes, sempre que estou aí na Europa Ocidental, pode ir no leste, que hoje os países do leste que estão aderindo, a comunidade também tem e deve respeitar essas normas. Então, dá um selo de garantia da qualidade do produto. Claro que sempre vai existir coisas marginais, infelizmente, que sempre vai ter, não tem como, mas hoje tem mais chance de encontrar órgãos e estabelecimentos de qualidade em países que se desenvolvem. Isso é fantástico, né? Estão sendo implementados pouco a pouco. Aí a gente Voilà. tem o Le Maurice, Le Meurice à Paris, Ah, l'Arpège à Paris, le Jules Verne à Paris. o Jules Verne, que fica justamente super turístico. Você Uhum. quer lucrar? Não é esse o objetivo. Eles levam quantos milhares de turistas por ano e estão aderindo às práticas sustentáveis. Uhum. Então, é um exemplo muito concreto de como as grandes empresas, os grandes restaurantes renomados estão aderindo às práticas sustentáveis e que vão impactar cada vez mais, né? Exato.
Então, a gente Rafa. colocou essa lista global, né? A gente insiste, claro que você vai encontrar menores, mais barato. Isso aqui são os conceitos novos e que tenham práticas diferenciadas, Uma né? pergunta aqui. Aí daqui a pouco a gente vai terminar essa parte da gastronomia, a gente tá tendo duas perguntinhas, daqui a pouco eu vou passar elas, tá bom? E Não poderia faltar. não tinha como, né? A gente estava preparando esse evento A gente e fala ou não começou fala? a falar. Alguém vai perguntar do foie gras. Faz parte da l'art de vivre, faz parte da gastronomia. Alguém vai perguntar das carnes. Uhum. Como que a gente é possível conciliar o consumo de foie gras com práticas mais sustentáveis? A gente não vai mentir, não é que vai ser impossível ser zero, zero, como se fala? É, zero, Zero zero problema, né? Zero problemas. problema, né? Mas podemos minimizar. Uhum. É possível, sim. A resposta é sim. E de que maneira? A gente pode consumir? Quer dizer, eu não consumo, então esse é um bom exemplo. Corine e eu Já. consumimos Vai. bastante. E A gente justamente, vem do coração do foie gras. Pode ter, desculpa, continua. não. Então, a pergunta que a gente faz, é possível deixar, conciliar essa arte do vivo com a foie gras? Os brasileiros têm ideias pré-estabelecidas sobre isso. Normal. Então, a gente tenta mostrar que é possível. Como? Como é Então, possível? voilà, tecnicamente, como ela bem explicou, 100% não vai existir. Mas a gente tem que diminuir esse impacto. E de que maneira? Primeiro, não compra no supermercado. Esse tipo de produto não compra no supermercado. Você pode ter a certeza que o seu produto você não vai ter o máximo da qualidade e de sustentabilidade que você quer ter consumindo, tá? Então a gente está falando da pessoa que consome. A pessoa que não consome é assim, é uma outra lógica e nem precisa de passar por esse processo de seleção. Quem consome, vai no pequeno. Tem muitas lojinhas, muitas do pequeno produtor. Minha avó produziu foie gras durante 30 anos. Então, bom, eu sei que eu sou muito suspeita para falar que ele vai defender o dele. Eu vou defender o certo que ela fez durante 30 anos. O que que é? Primeiro, a gente tem que entender que, eu vou não fazer muita teoria, o pato solto, o pato devora tudo que passa na frente dele. O pato não tem uma conscientização para poder se alimentar de maneira equilibrada. Então, se você soltar um pato hoje que você cria, ele vai devorar tudo e morre logo. Ele não vai ter uma esperança de vida muito grande. Então, isso é muito triste pela linha depois. Agora, o que acontece com a criação? Eu não vou falar de supermercado, que é exatamente o que vocês estão achando que está contra. É isso mesmo. Não compre em supermercado. Eu não vou falar a palavra aqui Produção porque intensiva, não funciona. Eles indústria. são fechados e são trancados, sofrem muito e não compra esses produtos em supermercado. Agora, minha avó, pequenos produtores e tudo mais, ele é o gavage, que é a alimentação do pato como que chama? Pelo tubo, né? Via tubo. É cruel. Não é confortável, né? Eu vou dizer que tem um pouco sim. O problema é que esse aqui vai ser um racionamento da alimentação dele, vai permitir ele sobreviver mais. Esse racionamento só é permitido desta maneira. Assim, dessa forma, o pato sobrevive e vive mais, tá? Então, vive totalmente em ambiente aberto. São os dois critérios que vocês precisam conhecer e diferenciar entre o mundo industrial, que é super cruel, que não é para consumir mesmo, pode boicotar, e a parte do pequeno, que trabalha de maneira consciente com o animal para ele não fazer ele sofrer. E assim, resumindo, que você pode escolher um bom foie gras no pequeno produtor, tá? Então, isso te traz as certificações de sustentabilidade, que são os 5 pilares, né? Fornecedores responsáveis, que são os pequenos. Bem-estar animal, sim. Esses pequenos produtores vão ter uma certificação do bem-estar animal. Sem isso, não vai poder produzir. A agricultura regenerativa, né? E o apoio a produtores locais. Preservar o ecossistema, então sempre preferir os animais que são produzidos em menor escala. Uhum, E tem muitas pesquisas, e até fizeram um tipo de comida cereal para dar para os gansos, uhum, que faria inchar
o fígado deles, Uhum. da mesma forma, só que não é muito rentável também. Uhum. Mas existem alternativas, já tem pesquisas nessa área que estão sendo feitas para tentar minimizar esse impacto no meio Exatamente. ambiente e fazer os animais sofrerem menos. Então é isso, a gente está falando, não é possível. Se você for comer carne, qualquer carne, Uhum. não vai ter, vai afetar de uma forma ou outra Uhum. o meio ambiente e o ecossistema. Mas como a gente pode minimizar esse impacto? É isso que a gente quer mostrar. Pouco a pouco a mentalidade vai mudando, né? Então, através de fornecedores que vão praticar esses métodos mais éticos de produção, não só para o foie gras, mas para Sim, é válido todos os para tipos de carne de maneira carne. geral, obviamente. É que eu falei de uma coisa que Sim, realmente estava no meu coração. sim, sim. Optar pelos produtos que vão ter essas certificações de bem-estar animal que existem, né? Que vão indicar que o foie gras foi produzido de uma maneira assim. As fontes sustentáveis também, que vão ser provenientes de fontes sustentáveis, Uhum. apoiar a agricultura local, tudo que ele já falou. E no final das contas, é possível. Vocês têm que pesquisar e ver quem são, quem está fazendo, quem está aderindo a esse programa de agricultura regenerativa. O que que é isso, agricultura regenerativa? Uhum. É uma agricultura que preserva o ecossistema. É uma agricultura que vai reutilizar as energias, que vai reutilizar o solo, que não Exatamente. vai destruir o solo. Então, quando planta uma coisa, o solo vai continuar sendo fértil, Uhum. não vai desgastar Uhum. o solo. Exatamente. Antes de falar do vinho, dois pontos. Não, então a gente só vai falar um pouco do que está acontecendo com os agricultores atualmente. Eu acho que não sei se a informação chegou na mídia brasileira. Está tendo uma manifestação muito grande. Não é a primeira, já teve em 2019, já teve muito antes, sempre teve. Só que, resumindo, para não encher a cabeça de vocês de muita teoria, é uma manifestação que está sendo extremamente apoiada pela população, meio pacífico mesmo, para denunciar justamente as margens dos industrializados, as margens dos grandes grupos de supermercados, né? O trabalho que está sendo feito para comprar fora do país. Então, realmente, essa reivindicação ela é justa para poder consumir mais nacional e mais local. Isso é a grande reivindicação dos agricultores, para eles poderem sobreviver e ter uma renda muito mais justa que tá tendo, que eles estão tendo atualmente, ok? Ok? É isso, a gente vai ver um pouquinho as perguntas que eles fizeram. Uhum. Vamos lá, as primeiras perguntas. Primeira pergunta de Luca Stevenson. É possível obter esses selos, a gente fala de selos de proteção para as produções brasileiras? Por exemplo, seria possível ter uma produção de queijo brie no Brasil em vez do tipo brie? Não, não tem. Não tem como. Não tem como, porque tem que ser, justamente a gente vai falar do terroir, né? A gente Exatamente. O terroir, a gente vai falar daqui a pouco com o vinho, que é a proteção da terra a local. proteção da terra local. Então, esse selo, como o Brie foi produzido lá desde os primórdios, Uhum. há muitos séculos, era considerado queijo dos reis, né? Então, não tem como, porque tem que ser produzido nesse local. O que pode acontecer é um produto brasileiro, já tem muitos, terem o selo do local. Uhum. O Brie vai ter que ser produzido lá mesmo. E daquela maneira, mesmo se aqui usar todo o savoir-faire, não vai ser por causa da questão geográfica. Muito bem. Espero que a gente responder para você, Luca. Segunda pergunta, para encerrar essa parte, que é da Laura Menezes. Onde posso conhecer mais sobre esses selos que os restaurantes colocam para indicar essas boas práticas? Existe algum site que fala sobre isso? Em geral, no site dos próprios restaurantes já tem. É. Se vocês procurarem nos sites dos restaurantes, eles estão colocando que estão aderindo às práticas sustentáveis. Quem tem o selo, por exemplo, EcoChef, vai estar lá no site. Quando é do Zero Waste Bistro também. Em geral, o selo de cada restaurante vai estar, e quando eles colocam também, conheça mais sobre nós, né? Então, eles vão falar, estamos aderindo a tais e tais práticas. Vocês podem verificar depois, a gente pesquisou muito. Uhum. Alguns a gente conhece mesmo, mas outros que a gente não conhecia, a gente foi pesquisar, né? Porque a gente vê muito e Muito bem. normalmente você acha no site.
Ok, também Ministro da Agricultura, você vai encontrar essas informações. Sim, no site do Ministério da Agricultura na França tem também. Exatamente. Vamos no tópico 2, o mundo do vinho, né? A outra parte, a França é conhecida pelo vinho. Ok, Vocês não podem pensar em vinho sem pensar na França, não é verdade? sim. E como que a gente vai incorporar a sustentabilidade no mundo do vinho? Exatamente. Então, a gente está aqui para também mostrar alguns projetos que são desenvolvidos para algumas empresas, das mais conhecidas, como vocês podem ver, Sim. até dos menorzinhos, né? Ok? Eu acho que temos mais. Ah, não são as mesmas, né? Ok? Tá aqui, tá aqui. Ok. Então, vamos falar para começar do VDD. Que é um sistema de certificação que vai reconhecer as práticas sustentáveis. O que quer dizer? Quais seriam essas práticas sustentáveis? Menos desperdício de água, adotar práticas de proteger os ecossistemas, né? Não Exatamente. usar pesticidas. Então, o VDD já tem esse selo que está sendo difundido. Então, tem muita gente já aderindo, muitas Muito bem. vinícolas aderindo. E para falar de dois exemplos bem conhecidos em relação a champanhe, eu sei que aqui no Brasil se consome muito espumante, muito processo, muito champanhe, Muito. principalmente o champanhe. Então, vamos usar das duas empresas principais, desculpa, que estão fazendo um trabalho muito bom em relação à sustentabilidade, que é a primeira, a Boulanger, donc investindo em iniciativas de energia renovável, e a Veuve Clicquot, que todo mundo conhece, né? Que também utiliza de maneira eficiente os recursos responsáveis de resíduos. Então, são os dois maiores exemplos que a gente achou em relação ao champanhe. Mas tem mais por aqui, né? A gente resolveu mostrar para vocês as grandes vinícolas. Claro que a gente, normalmente nas nossas viagens, a gente leva nas pequenas vinícolas, é mais fácil até de adotar. Mas a gente gostaria de mostrar que mesmo as grandes marcas estão aderindo à sustentabilidade. Então, por exemplo, Chateau Margaux, Chateau d'Yquem e o Domaine de Romanée-Conti, que é um dos mais caros também, que estão tem todos os investindo nos métodos. métodos, em métodos orgânicos, biodinâmicos. Então, o Chateau d'Yquem, até a Romanée-Conti está adotando esses métodos mais sustentáveis, que vão preservar o ecossistema local e com as energias renováveis também. Muito bem. Depois, em relação à conscientização, né, bem? Sim, em relação à conscientização, é difícil mudar práticas que existem há centenas de anos, mas pouco a pouco, vendo o mundo mudar, né? A gente está vendo que tem a adoção de medidas de métodos ecológicos cada vez maiores. E estão aparecendo muitas mudanças positivas nessa indústria vinícola E francesa. hoje tem a consumação de vinho orgânico, né, que está começando a se implantar muito, muito. E as grandes regiões vinícolas estão começando a distribuir cada vez mais e de melhor qualidade os vinhos orgânicos, certo? Ok? Então, sempre apoiar os pequenos, como a gente fala. Eu vou precisar uma coisa, para não diabolizar um lado e angelizar o outro. É muito importante também, no seu supermercado, não significa que você não vai encontrar nunca produtos bons, claro que não, tá? Você vai ter esses selos também, mas tem que fuçar muito bem, escolher seu comércio, seu grupo, com muito cuidado e a dedo, para ter um produto de label que seja da gastronomia e do vinho, porque sempre um bom prato vai com um bom vinho, né? A gente fala muito de harmonização, então eu quero muito precisar isso, que não é porque está no mercado que está ruim, não. Sempre procuro os labels e as apelações de proteção da terra e da região. Aí sim, é totalmente confiável, que seja no pequeno ou que seja também no seu mercado, né? E até no mercado tem a parte também de produto bio, então eles Isso. têm toda a certificação, os E médicos. às vezes são comprados direto do pequeno também. Alguns supermercados adotam, né, essa estratégia de comprar no pequeno local, na região local. Então, para sustentar a economia local é fundamental também, A né? gente viu muito isso ultimamente nas últimas viagens. Isso. Os grandes supermercados têm ali um rayon, tem ali uma parte para os pequenos produtores. Agora A tem gente viu setores até novos, né? setores novos, Produto produtos local, está locais. bem A gente mencionado achou bem isso. legal essa. Então, muitos grandes grupos estão entendendo essa necessidade
de ter essa parte preservado e transmitida, né? E aí é possível, então, com essas grandes vinícolas aderindo, a gente Uhum, espera que seja cada vez mais possível, né, uhum. colocar em prática essas medidas O sustentáveis. vinho já faz alguns anos que eles estão adotando já medidas, principalmente na região de Bordeaux, Bourgogne, né, as grandes Sim. terras que são tombadas, né? São patrimônios também. É fundamental começar a ter um vinho orgânico mundialmente conhecido. Alguns talvez comecem a degustar alguns por aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre o mundo do Alors, o vinho? vinho, perguntas. Essas aqui são as mesmas. Então, do mundo do vinho a gente não teve, não. Então, podemos continuar em relação à moda. E o Outro luxo. problema. Então, outro problema que seria abordado. E agora, a moda? Como que a gente pode conciliar a Uhum. moda, sobretudo as marcas de luxo, né, que são tão conhecidas na França, com a sustentabilidade? Então, as várias marcas de luxo já estão adotando todas essas práticas e, principalmente, vocês vão falar, tem desfiles de moda, Uhum. tem produtos de couro. Uhum. Quais são as saídas? É. Então, algumas empresas, que a gente vai mostrar para vocês aqui, de luxo, estão aderindo, por exemplo, ao couro de pescada, O algodão algodão orgânico, né? orgânico, Uhum. e principalmente reciclar, comprar produtos de qualidade e principalmente ser um consumidor consciente. Então, se vocês forem comprar uma coisa, comprar um produto de muita qualidade, não estamos falando de fast fashion, que esse realmente é um veneno para o ambiente. Então, a gente vê aqueles centenas de roupas, tem deserto de roupas pelo mundo afora poluindo, e não é isso que a gente está querendo trazer aqui, a gente está querendo mostrar que a indústria da moda também, lá na França, está adotando medidas conscientes para conseguir conciliar Exatamente. o A gente futuro fala de ambiental. grandes grifes, mas também, né, no dia a dia de marcas, né, de lojas de departamentos também que começam também a aderir a relocalizar a produção e a escolher melhor os tecidos e matéria-prima, né? Então, tem uma outra perguntinha aqui, vintage. Por que que a gente colocou isso? Porque é uma coisa muito comum também na França, os brechós. É, As pessoas gostam muito de comprar em brechós, então vão sendo passados, as roupas vão sendo passadas. Aqui no Brasil não de tem geração em tanto, né? geração, De né? geração em geração, então você pode achar uma coisa de uma marca muito conhecida em brechós escondidos, as pessoas gostam de garimpar. É uma maneira de preservar o meio ambiente e de não desperdiçar. Exato, e também, né, preservar a moda de uma década, né, continuar a fazer essa moda daquela década continuar a ser exposta e a ser vestida, né? Como que a moda tá, como que o mundo da moda tá, a Tour France faz isso, A né? Tour France, né, Tour grande France parceiro da faz, Câmara também, né, e são muito, muito espertos, né, muito são profissionais, expert em relação o mundo do ao luxo mundo do luxo, e as práticas sustentáveis atuais, exatamente. porque Então, também um parceiro extremamente profissional para poder falar sobre o mundo do luxo e a moda. Depois a gente vai. Eu acho que tem uma pergunta sobre o vinho, aí daqui a pouco eu vou poder responder. Podemos continuar? de que Vamos lá. maneira que a indústria da moda, aqui estão algumas, então, a gente pegou as marcas conhecidíssimas que também estão aderindo. Estão aqui alguns exemplos Alors, das falamos de marcas. Hermès, né? Eu sei que fala muito Hermès por aqui, mas a gente fala bem Hermès, tá? Ok? Jane Birkin, coitada, agora faleceu tem pouco tempo atrás, né? Mas era não a fundadora, mas a inspiração da marca, né? Então, eles estão promovendo a transparência em relação à origem e à qualidade dos seus materiais. Uhum, Isso é muito importante saber de onde vêm os materiais, saber quais materiais estão sendo utilizados. Então, talvez a pessoa pague um pouquinho mais caro, né? uhum. Mas é É, uma roupa que vai durar muito, não é uma exatamente. coisa que você vai jogar fora daqui a um ano e comprar outro. Exatamente, para falar de valor, ainda preciso fazer muito esforço em Sim. relação a preços, mesmo em lojas de menor escalão, né? Ainda preciso de acessibilizar um pouco mais toda essa parte de sustentabilidade, mas que começa a ser consumido sim. O LVMH pratica o programa Life 360,
Milene pode explicar um pouco melhor? Que vai visar melhorar a sustentabilidade e é a mesma coisa, eles vão usar materiais mais sustentáveis, eles vão colocar a origem dos seus produtos, a qualidade dos seus materiais também vão ser super estudadas antes de serem utilizadas. E a gente está falando dessas marcas, não quer dizer que todos os franceses usam realmente, Não, não claro. é? Mas tem os pequenos produtores, os Extremamente pequenos caro para a população extremamente local, né? caro, Não acho que todo francês vai andar não vai usar. de bolsa Hermès, Não de bolsa... Não, não é bem assim, tá? Não é Não bem é bem assim, assim. mas a gente está mostrando que essa indústria grande, que os grandes estão aderindo, os pequenos já produzem localmente, né? Então, Exatamente, tá? Também tem a parte do algodão orgânico que a Chanel está implantando muito, muito já nas suas coleções. Fundamental, né? O algodão orgânico. o couro de pescado também que eles estão adotando. Então, Exatamente. nos próprios desfiles eles já estão mostrando isso, né? Falando um pouco da Dior também, que faz uma parte do mesmo grupo LVMH, né? Então também a produção responsável, algodão também orgânico e eco-friendly, né? E Milena vai falar de uma empresa bem legal agora, para finalizar Eu não essa sei se parte de exemplos, né? depois eu posso passar o link para vocês. É uma empresa bem legal que é mais conhecida pelos seus calçados. É uma marca francesa que se chama Veja, não é um produto de limpeza. Não, nem a revista, Não é tá? nem a revista, mas que adere completamente à sustentabilidade. Vocês entram lá no site, o que que acontece? Eles estão produzindo no Brasil, então eles têm parceria aqui com o Brasil, eles estão produzindo com os materiais aqui orgânicos e estão importando para lá, para a França. E é uma marca que vende de tudo, não só calçados, mas os calçados são o forte dessa empresa. Olha lá. Então a gente vai poder passar o link para vocês, tá? E aqui são, Resumindo, do resumindo, consumo consciente. a principal maneira de reduzir o impacto da moda, né, no mundo ambiental da moda é ter um consumo consciente. Isso é para tudo, né? Isso daí é para Exatamente. tudo. Poderia muito, Consumo resumindo isso, consciente. a palestra inteira, né? Com o consumo consciente, esses critérios todos vão se juntar e se encontrar em vários tópicos, né? Que o consumismo exacerbado não deixa, né? Uhum, Então, exatamente, né? O consumismo impulsivo, né? a produção responsável, aqui a gente vai mostrar um pouquinho, as Sim. certificações também existem. É. Elas existem para todos os setores, então as certificações no mundo da moda também. Tipo, o algodão pio vem da onde? Vem da onde? Então, Então vai isso é ter muito importante ter seus selos também de proteção, né? inovações e técnicas sustentáveis, estão sempre em pesquisa, estão sempre em busca de novos métodos de produção, então de tecnologias que para fazer os tecidos, Uhum. para não impactar tanto no ambiente. É a mesma coisa, os materiais sustentáveis de alta qualidade, Uhum. a economia circular, que seria também a parte vintage, né? E sempre um ajudar o outro, Uhum. e o design durável e intemporal, que vai, tipo, uma coisa tá na moda, as pessoas compram porque tá na moda ou porque é barato, mas a gente gostaria de mostrar que é possível também, tem coisas que nunca saem de moda, né? Uhum. Então você vai usar um casaco preto, vestido preto, né? Como dizem que é uma coisa que sempre vai existir, que sempre vai passar de geração em geração. Então, ter esse vestido vai poder passar de mãe para filha, quem sabe, né? Exatamente. Consumir consciente. Acho que a gente vai passar para arte e cultura agora, mas temos Uma pergunta. duas perguntinhas, tá? Ok, alors, uma não tem nome, é um anônimo. Então vamos lá. A exportação de vinhos bas de gamme, de baixa qualidade traduzido, não compromete a imagem de excelência do vinho francês? A imagem não vai comprometer, porque sempre haverá as referências. O que vai comprometer realmente eu vou dizer sinceramente, o paladar do cliente, infelizmente, que vai cair nisso. Eu não vou falar de regiões e tal, mas obviamente que chega aqui no Brasil e no mundo, né, muitos vinhos bas de gamme, muito bas de gamme, que são vendidos, infelizmente. Mas isso é para a pessoa que faz importar isso, ela quer trabalhar, é francês, então eu vou vender, né? Eu acho que é mais uma coisa de consumo inconsciente. Nesse caso aqui, vai existir, sempre haverá, mas infelizmente é o cliente que paga essa conta. É muito triste, né?
mas não tem como evitar, mas comprometer a imagem de excelência não porque, bom, tem as grandes, né, os grandes vinhos, é uma história, é uma cultura do vinho mundialmente conhecida, né? Como na Itália, hoje, né, os vinhos também que são fantásticos, né? Mas como é mais acessível, talvez pelos preços, os vinhos Exatamente. vão ser mais acessíveis, algumas pessoas já falam assim, ai, que vinho tal, não é tão bom. Ah, vou pegar Vou essa pegar garrafa esse, de vinho francês que é mais mais barato, barato, mas às vezes, infelizmente, não é. Tem a gente tem uns endereços que pode comprar algumas garrafas boas e baratas francesas, sim. sim. Tá de 50 a 60 reais, não sei se vocês consideram barato ou não, mas por um label francês, eu acho um vinho de entrada, a gente consegue achar vinhos de entrada francês bem bons, tá, do Sudoeste, não necessariamente de rótulos de Bordeaux, mas do Sudoeste da França consegue sim. De pequenas vinícolas. Pequenas vinícolas que chega aqui com um preço acessível, né? A mesma pessoa agora, um anônimo, acho que deve ser a mesma pessoa, fez uma pergunta. Há iniciativas na indústria da moda de substituição dos fios sintéticos? Tem muitas pesquisas. Eles estão fazendo tudo para mudar. Uhum. Então, eles estão sempre, principalmente as grandes empresas que têm investimentos, eles estão, justamente, eles têm esses investimentos estão investindo muito em pesquisa para começar a mudar o material. Exato. Então, Né? Principalmente o material. E, bom, não faz parte dessa pergunta, mas também, principalmente a mão de obra, a mão né, de que obra, precisa realmente ser exatamente. relocalizada urgentemente. Né? E tem algumas coisas que também não são mais éticas, por exemplo, as peles, que ainda muitas pessoas usam, e eles estão colocando. Tem muitas empresas que já não estão colocando Você sabe, furo de pele, né? casacos de pele ou de vison, Uhum. esse tipo de coisa que deveria não Hoje em existir dia não faz mais. mais Não sentido faz mais nenhum em sentido 2023, nenhum. 2024 Essa, consumir isso. é. Mas Mas assim, ainda se tem. passou da avó para tem alguns que sim, porque vai Sim, durar para sempre, né? isso dura Mas muito, mas o comprar hoje não faz muito sentido, eticamente né? não faz muito sentido. Parte 3, né? Tópico 3, arte e cultura sustentáveis. Então aqui, como que a gente poderia explicar a arte e a cultura sustentável? O que que é isso? Pode explicar um pouco bem a apresentação desse tópico? Quando a gente fala da França, a gente vai imediatamente também pensar, tirando a gastronomia, vinho e moda, Uhum. na arte, cultura, filosofia. E como que a gente vai fazer arte, produzir arte de uma maneira sustentável, Uhum. que promove a conscientização ambiental? Na verdade, o que está acontecendo é que muitas exposições, espetáculos, eventos vão abordar esse tema da sustentabilidade e vão promover a arte e a cultura local. Uhum. Então, promover a arte e cultura local faz parte da sustentabilidade, porque você está dando apoio à produção local, ao consumo local. Então, o que eles estão fazendo? Estão integrando a arte e a cultura. Uhum. Aqui, esse festival de Bordeaux, não sei se as pessoas conhecem, Festival Climax de Bordeaux, Uhum. ele é realizado na França, ele é um evento que vai combinar música, arte, e vai ter discussões sobre isso. Quais são os materiais que a gente vai poder usar, como a gente vai fazer a gestão de resíduos. É uma coisa muito importante que para gastronomia, vinho, Aham. mas também para a arte. Até a utilização de energia renovável nos museus, né? Tudo se linka, Então, né, na tudo se verdade. linka. Todos os tópicos Todos vão os se tópicos que a linkar. gente fez aqui se Por linkam. isso chamar de vivre, porque tudo realmente é conectado entre si. Então, na moda também, essa gestão de resíduos, né, que a gente Com falou, certeza. tem que ser reaproveitada, os materiais reaproveitados. Uhum. Então, aquele festival ali fala da sustentabilidade, todo mundo se reúne. A arte sustentável são os artistas franceses que estão usando materiais sustentáveis nas obras, usando técnicas eco-friendly, vão focalizar nos temas relacionados Quais, né? ao meio ambiente e à natureza. Então, vocês já devem ter visto essas exposições modernas que eles pegam pedaços de tecido, coisas recicláveis mesmo para fazer as exposições. Uhum. E onde que a sustentabilidade está aparecendo hoje? Também na literatura. Literatura. Tem cada vez mais, se vocês procurarem até nas grandes livrarias online, vocês vão ver autores e editores franceses que estão explorando muito essa área para conscientizar
a população. Uhum. Os franceses são grandes leitores, né? Então, eles estão interessados nisso. Sempre tem um Sempre, parque para sempre ler, tem uma fonte, né, parque, para ler sempre em tem. volta, né? Ok? Então, esses livros que abordam as questões ambientais, aqui a gente vai, se a gente ficar aqui falando de todo mundo que adotou práticas sustentáveis nos museus, a gente vai ficar horas. A gente pegou alguns exemplos aqui e Marcantes, né, e de grife que são conhecidos mundialmente. Então, primeiro, o green carpet, né, le tapis vert a Cannes. Ah, mas o tapete vermelho desapareceu? Não, não, isso daí era só uma foi feito só para mostrar que estavam apoiando a sustentabilidade, né? exatamente. Um recado, né, É um um recado, símbolo, é o né? símbolo da Uhum, sustentabilidade. Os museus, a maioria dos museus já está usando energias renováveis, já uhum, está usando técnicas sustentáveis. exato. Então, aqui tem o Museu do Quai Branly aqui no O CAP, Quai Branly à Paris. que é das artes decorativas do mundo todo. Vou também, que eu fui nele, o Centre Pompidou a Metz, alors qui não conhece a ville de Metz, é no leste da França com a fronteira germânica, hein, que atualmente deve estar um pouco frio, hein, mas é uma obra maravilhosa, extremamente sustentável, construída recentemente, integralmente com material sustentável, e ela relata a histórias das duas guerras mundiais, que, como vocês sabem, aquela região foi extremamente castigada e foi, lutamos muito para recuperar aquela região. Então, temos essa obra maravilhosa que vocês não precisam ver se forem para a França. E 2 horinhas de trem de Paris. Então, não custa realmente quase nada para ir. Uma vez que estiver lá no país, é rapidinho, em 2 horas você está lá. E você vai passar é tudo interativo, tem vídeos da época de balão, com vista de balão, sendo a cidade de Paris destruída, assim, e como que foi reconstruído. É extremamente enriquecedor como museu e uma construção totalmente sustentável, né? Ok? E aí também tem esse Le Machine de Lille, que é um museu que vai englobar tecnologia, artes sustentáveis, e vocês também têm que visitar, que é muito lindo, né? É. Sim. Agora, só para terminar essa parte, eu queria um pouco passar para vocês, mas essa arte e como que ela é passada e transmitido. Então, isso não é adulto, né? É transmitido a partir do berço. Desde pequeno, na França, temos acesso à cultura gratuita. Isso nos permite de desenvolver assim uma base cultural acessível para todos, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui em termos cultural, muitas coisas estão gratuitas. E sim, a gratuidade faz parte da sustentabilidade, no meu ponto de vista. Precisa ter Sim. essa transmissão cultural de geração em geração, porque não é só ir no museu. Você tem que ter uma transmissão do humano, da pessoa, né? Então, desde pequeno, nós temos essa consciência na escola, com as excursões nos museus, nos centros de diversões que você passa férias, nas colônias de férias, nas ONG, nas associações, nos clubes, sempre tem excursões culturais gratuitas em escola, porque você sabe que a maioria do sistema educativo francês é gratuito, ainda bem, é de boa qualidade, né? Então, isso favorece muito, para mim, isso que sustenta justamente essa transmissão de geração em geração da cultura, da arte da cultura, a arte de ir em algum museu, em alguma exposição, é de praticar tudo isso, né? Então, isso é fantástico, para mim não tem preço. Eu falo por experiência própria, assim, não tem preço o que você passa lá pequeno, que você pode depois passar adulto. Isso é fantástico. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não tem tanto aqui no Brasil, estou sempre fazendo esse paralelo, que é a preservação do patrimônio. Então, na França, a preservação do patrimônio O patrimônio público é uma patrimônio coisa sagrada, né? sagrado. Nossos impostos são muito revertidos a isso, são distribuídos para isso, para as escolas, para a cultura, para o desenvolvimento e a conservação da história, A né? conservação da história, então, preservar esses patrimônios públicos vai ajudar Exatamente. na divulgação da arte e É. na conservação, né, das artes e da Exatamente, para cultura sempre, né? para sempre. Sempre vai ter investimento público para isso, tá? Fundamental. E para alimentar as escolas, né? Os pequenos, justamente para sempre ter acesso ao que os grandes viram,
os pequenos também vão poder ver. Então, para mim, isso é realmente a transmissão do patrimônio e da cultura, que é uma coisa, um pilar fundamental, né, E a para essa maioria, review. sim, e a maioria dos museus está adotando as práticas sustentáveis. Então, é uma Exatamente. coisa. Pode ir os olhos fechados. Temos uma pergunta, vamos lá, temos Carlos Cardoso. Que ideias vocês poderiam dar a escolas de francês para aumentar o interesse pela língua francesa? Primeira pergunta, eu acho que tem duas perguntas em uma, tá? Então, quais ideias vocês poderiam dar a escolas de francês para aumentar o interesse pela língua francesa? E já que o inglês tem invadido cada vez mais o mundo dos negócios, ok? Bom, existe já nas alianças, por exemplo, na Aliança Francesa de São Paulo, nós somos no ABC também, temos vários incentivos para essa transmissão cultural. O Carlos, o senhor tem muita razão. Não é só a parte linguística. Você não vai Cultural. numa escola só para aprender a parte linguística. É um ambiente, é uma cultura, você está adotando um novo país na sua cultura para aprender sobre ele. Então, tem muitos ateliês temáticos, eles fazem muitos convidados a degustações de vinhos, tem muitos convites para teatro, né? Na verdade, a resposta é mostrar o que é o art de vivre à la française. Exatamente, né? Porque as pessoas não conhecem, as pessoas têm ideias pré-estabelecidas sobre a França, e justamente é muito bom porque vai acontecer as Olimpíadas agora, e a gente vai poder aproveitar isso para mostrar que a França não é só aquilo que as pessoas têm como estereótipo. É isso que a gente tenta passar todos os dias, mostrar a cultura, mostrar a gastronomia de uma maneira diferente do que as pessoas imaginam. Então, isso daí vai chamar, mergulhar num mundo novo. Exatamente. Para chamar na escola, fazer ateliês de cultura. A câmara, aqui, ó, eles estão Ó, oferecendo para vocês essa janela. Então, isso faz parte de difundir, não é só a parte linguística, né, que você vai encontrar na Aliança Francesa, por exemplo, que é fundamental, é um pilar no Brasil e no mundo, mas também você está comprando e investindo numa experiência e você vai adotar um país novo na sua cultura. Então, sim, tem vários convidados que palestram de teatro, de degustação de vinho, muitas coisas assim. E o inglês, sim, óbvio, né? A gente nunca vai poder mudar isso. O inglês é global. Ainda não, mas ó, estamos caminhando, né? Porque O estamos caminhando. inglês ainda é, obviamente, muito prático, pragmático para os mundos dos negócios, mas estamos vendo aqui, temos participantes, sabemos de empresas francesas hoje que estão aqui vendo, que adotam já por isso os seus funcionários a aprendizagem da língua francesa. Então, estamos crescendo, temos 300 milhões no mundo de francófonos, né, que falam francês no mundo, então isso está crescendo cada vez mais. A projeção até 2050 é que aumente muito esse número. A Olimpíada vai Mostrar ajudar a dar um salto que nisso vai dar. também. Então, a gente está num caminho muito bem feito, esperando por mais. O mesmo Carlos pergunta: minha filha faz doutorado na área de urbanismo com foco no patrimônio histórico. Ah, muito interessante. Você poderia sugerir oportunidades de cursos nesta área, ou curtos ou de média duração? Isso tem várias. Eu entendi que ela vai fazer o doutorado, Na França, né? mas a minha filha faz aqui, né? Eu estou entendendo No aqui. Brasil Ela ou faz na aqui. França? Aí a gente precisa saber se aqui, se quer uma oportunidade de estudar fora, né? Ou na França, né? Ou mais aqui, porque pelo que eu entendi, ela faz doutorado. No No Brasil. Brasil. No Brasil, assim, eu não tenho muito conhecimento. Agora, fora do Brasil, sim, na França, obviamente temos muitas oportunidades em relação na área do urbanística, principalmente você vai nas faculdades de Toulouse, no nordeste da França também, na parte de Estrasburgo, você vai ter muitas faculdades bem conceituadas em relação a isso. No Brasil No já Brasil, eu acho que precisa trazer justamente mais interesse das pessoas. Parabéns para sua filha, viu? Porque é claro que tem cidades que estão preservando muito sim, bem, mas aqui, por exemplo, São Paulo, a gente precisaria dar uma melhorada, né? Por exemplo, exatamente. e ter mais pessoas interessadas, mas a gente não conhece. Assim, de Aqui, cabeça, eu não estou lembrando de nada aqui.
Aqui no Brasil ainda. Mas vamos A gente pode pesquisar e pesquisar podemos e te enviar tudo o mandar. que precisa para informá-lo, Vai né, informar, Carlos? sim. Vamos passar no nosso pilar número 4, que no final nós somos uma operadora, então a gente vai falar um pouco de turismo, como que funciona esse turismo sustentável. Ah, mas o avião polua muito, não dá para pegar avião O mais. que é Não é bem turismo? assim. O que é turismo sustentável? Existe? O que é uma viagem considerada responsável? Quando? Quando a gente seguir os princípios de respeito pelo meio ambiente, pelos recursos naturais, pelas pessoas, pelas culturas locais, pelo patrimônio, pelos animais locais, por tudo. Então, além disso, o que a gente mostra nas nossas viagens? As viagens da Travel Gourmet também vão se esforçar para o desenvolvimento econômico da região, o progresso social e da Sim. região, e a gente tenta mostrar de que forma isso. Tá. A gente- Então, isso se materializa de qual forma? Grupos pequenos. Grupos pequenos, Grupos pequenos. Primeira coisa, grupos pequenos. não vamos levar 100 Não pessoas de uma levamos, vez. não levamos 20, não levamos 30, não. Esses são grupos pequenos para poder trabalhar essa parte da sustentabilidade local. Não podemos encher o local, porque lá a gente vai sempre em localizações menores, que poucas pessoas conhecem em relação à história, em relação ao patrimônio gastronômico. Então, sempre grupos pequenos. O que mais? Privilegiar os atores turísticos, quais? Os guias locais, motoristas locais, hospedagens que são sustentáveis, Isso, que tenham exatamente. energias renováveis, até Que seja hotéis, albergues, o transporte, tudo que é realmente focado na o sustentabilidade. O transporte para pequenos transporte é grupos. único, tá? Transporte público utilizado muito, transporte único para deslocar também os Para o grupos. mesmo grupo, a gente vai usar o mesmo transporte. E a Exatamente. gente tem viagens de bicicletas, né? Para quem Temos quem gosta de quem vinho, gosta de os vinho. tours das vinícolas de bicicleta, isso é fantástico, Sim. é muito bom. Então, Olha, então tudo que a gente citou, né? Ecoalojamentos. como a gente vai conciliar o ar de vivre e as mudanças climáticas? Qual vai ser o impacto real e como nos adaptar a isso? Ecoalojamentos. Os últimos grupos que a gente enviou, a gente fez muita pesquisa para achar um hotel que tivesse os selos de sustentabilidade pequenos, às vezes Exatamente. são chambre d'hôte, né? Chambre d'hôte, que são Bem lindas. albergues e tal, com os locais, né? Alojamento nos locais, fundamental hoje para poder trabalhar desta maneira. Os transportes, então, bicicleta, transporte público local e transporte único para o grupo com máximo 2 viagens diárias, né? O turismo rural sustentável que a gente também pratica, levando para as regiões que ninguém conhece. Então, por isso que a gente leva pequenos grupos para não degradar o ambiente Que não local, tem a né? mesma Então, capacidade de recepção do que uma é. grande cidade, temos que respeitar por isso os grupos bem menores, que eu quero levar minha família, vamos juntos, essa é a sua família. Meu grupos de amigos, vamos lá. Eu tenho meus colegas da empresa, vamos levar só vocês. Então, sempre trabalhamos desta maneira para poder respeitar o ambiente local e a, a pouca, né, vamos dizer que a Infraestrutura estrutura, menor, a a infraestrutura infraestrutura menor. menor. E esse turismo rural para mostrar outro lado da França que as pessoas não conhecem, Isso. que não é só Paris, claro que tem que conhecer Paris, mas conhecer o resto da França. Exatamente. Que é Como a muito gente, nossa transmissão é essa, como que nós vivemos o dia a dia, do dia a dia. vocês têm que viver dessa mesma forma. Como que o francês vive, nós levamos você para viver essa experiência, viver igual ao nativo lá, tá? Ok? Aí, Então, os os grupos, parceiros grupos, locais, né, do que a gente falou, os pequenos, e sempre aquela palavra volta, certificações sustentáveis dos que estabelecimentos de hospedagem, principalmente, né? tem pouquíssimas ainda hoje, são poucas que começaram, têm as certificações, e aí tem que comprovar que você está se comprometendo com o meio ambiente, é difícil, começou faz pouco tempo esse tipo de certificação. Uma outra pergunta que vocês vão fazer, mas como? Eu vou viajar só para minha cidade vizinha, então. Agora vamos na polêmica, no avião. É a mesma Pode ou não coisa. pode? A resposta é a mesma. É a resposta mesma. é a mesma que do foie gras. Vai acabar poluindo? Sim, mas a gente pode minimizar o impacto. Hoje, em 2024, a gente ainda não pode dizer que tem zero impacto no ambiente. Mas como que a gente pode diminuir? Vou pegar o avião. Como que eu posso minimizar o impacto no ambiente? Escolher voos diretos, Isso. em horários de menor tráfego.
Isso. reduzir a bagagem, porque vocês aumentando a bagagem vai gastar mais combustível. Então, ó, Então, bagagem, vamos ficar leve para só viajar. quando vocês voltarem. Optar por companhias aéreas sustentáveis. Isso existe, e a gente já vai falar sobre isso. Uhum. E também evitar viagens curtas de avião. Na França é muito fácil, no Aham, Brasil é um exato. pouco É, mais uma vez você está na difícil. Europa, você faz tudo de trem e está extraordinário, né? Isso que é a grande vantagem. Não precisa mais pegar avião na Europa, que você pode ir capital em capital, rapidinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você está de trem e consegue muito bem, Mas ok? tem companhia aérea sustentável, as pessoas não sabem sobre isso. E a gente realmente copiou aqui essa parte do da Air France, É, que estava no site, e que é o compromisso, são os compromissos sustentáveis do Grupo Air France. isso. Então, a Air France tem o compromisso de reduzir suas emissões de CO2 por passageiro, Uhum. quilômetro, em 30% Até até 2030, 2030, em comparação com exatamente. 2019, É. excluindo quaisquer medidas de compensação, então eles não vão compensar de outra forma Uhum. essa parte aí de CO2. Bom, já reduziram também, né, nos últimos anos, né? Eles colocam que os últimos que nós pesquisamos, e o número bate um pouco aqui também, é que Sim, apesar do tráfego ter aumentado, diminuiu em 6% a produção de carbono. Então é muito importante. A renovação de frota também, né, com combustíveis sustentáveis, que se chama SAF, é. né? E o abreviado CAD, como vocês preferem, e em combustíveis derivados de biomassa e óleos usados, resíduos agrícolas ou ainda em fase de desenvolvimento. Então, isso tudo a Air France já está no caminho para poder minimizar o impacto, né? Que deve ser de baixo carbono, então, que é o principal Mas assim, problema, como a gente citou antes, na viagem curta, direta e sem muita escala, sem muitas escalas, e para não ficar pegando bagagem leve avião. e os horários também, não é? Então, até as empresas aéreas estão se conscientizando, né? Exatamente, é fundamental, né? A gente não tem como mais, né, você fala de sustentabilidade sem falar sobre também o transporte mundial, ok? Então, o que vocês acham? É possível conciliar o art de vivre com a sustentabilidade? Podem caminhar juntos? Bom, eu espero que a gente consiga passar alguns argumentos para vocês. É possível? Como? O que vai... É possível, mas vai requer o quê? Uma transformação, né, nas práticas. Contínuo, e um E esforço é um contínuo, esforço contínuo. né? Os valores têm que mudar, né? A mentalidade tem que mudar pouco a pouco. Então, tanto por parte das empresas, não é só pela parte das empresas, porque a gente exige muito que as empresas mudem, mas e os Mas nós também, consumidores, nós temos que embaixo mudar. da pirâmide, né? Então, se os Nós. consumidores não mudarem, não adianta só as empresas mudarem, Uhum. porque vai continuar consumindo a Não, e mesma começa coisa. assim, a Sim, partir dos pequenos gestos, né? O pequenos papel na rua, gestos. esqueça isso, hoje não faz sentido, né? A garrafinha, essas coisas, começar a ter uns hábitos no nosso dia a dia não é fácil, mas pouco a pouco, a questão aqui não é ser um exemplo, um modelo de sustentabilidade, mas pouco a pouco, pequenos gestos e até as ações de repercussão maior, como a viagem, como uma uma viagem internacional que pode também, né, ajudar muito nesse sentido a diminuir sua consumação não ecológica, vamos dizer assim, não sustentável, né? E priorizar também a qualidade sobre a quantidade, que isso é uma Isso. coisa muito importante também na França, né? É. A gente tem que priorizar a qualidade do produto, não adianta ter 10 de qualidade ruim, Uhum. né? Não puder. E apoiar também essas marcas comprometidas. Então, prestar sempre atenção nas marcas que estão comprometidas com esses processos sustentáveis e que vão preservar o meio ambiente. Então, Bom, temos o agradecimento do Carlos aqui no chat. Ele está agradecendo a gente, mas a gente vai pesquisar para você, Carlos, vamos tá? pesquisar. Para ver as opções em relação aos estudos da sua filha aqui no Brasil. E nosso Anonymous, de novo, pergunta, as perguntas são interessantes. Vocês acham que o estilo de viagem conhecido como mochilão pode ser considerado sustentável? Sim, É pode claro, sim. É óbvio, completamente certeza, sustentável, mochilão. certeza, né? A Mochilão, pessoa faz, como que chama o stop? carona. A carona. Olha Carona. lá, carona, né? Pega os transporte público, caminham muito. Caminha muito, com pouca bagagem, vai Exatamente. nos lugares que são
compartilhados em geral, que é hostel, né? Então ele está Exatamente. dividindo. Pequenos hostels simples e que tem geralmente que tem esse pacto também com o meio ambiente. Então, obviamente que o mochilão é uma garantia de uma Uma viagem garantia de com viagem uma sustentável. pegada de carbono não nula, talvez, mas que está minimamente impactado. Muito legal, né? E eu acho que a gente tem uma mensagem. A gente tem uma mensagem aqui, que a promoção de um estilo de vida francês sustentável pode resultar em benefício duradouro para o meio ambiente, a sociedade e a preservação de uma parte valiosa do patrimônio cultural francês. E isso tudo não se aplica só à França, a gente gostaria que fosse aplicado aqui no Brasil também, né? Em vários aspectos. Em vários aspectos. Começa a ter, né? Começa a ter uns trabalhos interessantes, mas precisa ainda de alguns esforços A para filha chegar do lá. Carlos talvez A filha do comece a Carlos pode ser a aplicar, pilar Carlos, vai ser o pilar desse novo Brasil, né? Sim. É muito legal. E aí, é isso. E a gente agradece, un grand Agradece merci muito à vous a toutes et à vous oportunidade. tous. Espero que vocês apreciaram. A gente fez esse trabalho com muito carinho. Nossa primeira, espero que não decepcionou, que vocês conseguiram ter algumas respostas em tudo. Não, claro, mas a gente conseguiu, espero eu, que a gente conseguiu esclarecer Responder alguns um pontos pouquinho. em relação à cultura francesa, essa arte de vivre que é tão comentada e fala de que vai ser cada vez mais. Agradecemos Agradecemos muito a a Câmara, Câmara, por ter dado essa a oportunidade. Corina. Corina, Muito obrigado, Sim, Corina. Merci, merci, merci beaucoup. merci. E muito obrigado a e- todos que participaram. Rosângela também que A organizou. Rosângela, que ajudou a gente, que guiou a gente a organizar essa maravilhosa palestra. Eu acho que tem mais um comentário, uma pergunta. O Carlos falando, a bientôt, até logo, Carlos. E obrigado pela Obrigada. interação e por tudo que você agregou aqui na conferência, tá, Carlos? Obrigadão. Se alguém tiver mais uma pergunta, Qualquer coisa a gente pode perguntar ainda. Eu não sei o que a Corrine quer falar, se ela Tá quer bom. concluir, mas sim, agradecemos mais uma vez. pois é. Bom, ainda dá tempo de alguma pergunta, mas primeiro eu Assim, queria agradecer muito vocês, né, a Milene e Frederica, pela exposição, que realmente foi muito cativante. Eu imagino que vocês a prepararam, assim, exigiu bastante trabalho de preparação, de pesquisa de sua parte, mesmo que vocês sejam da área, né? aham, Porque foi uma muita abordagem muito, madrugada. Algumas madrugadas. imagino, A gente tenho tentou não certeza. pegar os termos técnicos É, também de tudo, que a gente não ia falar de é técnica. que a gente não é engenheiro da área, né? É, Então a gente tentou fazer assim, achar um vocabulário acessível para para todos, todo mundo. né? Mas eu acho que realmente atingiu o objetivo e essa abordagem, né, muito além da gastronomia, né, que vem talvez em primeiro na cabeça quando a gente fala de art de vivre à la française, foi muito completo, né, foi além do que a gente até assim, né, imagina de forma mais imediata. Que legal. Gostei que vocês derrubaram vários preconceitos, É, né, de uma forma bem humorada. Tem que ser, a gente tem que ser. não pode radicalizar o assunto, não Exato. pode radicalizar uma polêmica, tem que resolver, tentando ser leve, porque está muito pesado A para gente tratar pensou as nas coisas, né? perguntas polêmicas que teriam. A gente falou, Mas vamos tentar vamos antecipar tentar os antecipar os assuntos. assuntos antes que alguém pergunte, a gente vai falar. E eu gostei bastante, né? Vocês trouxeram muitos exemplos práticos, né? Então dá para implementar, talvez não só na França, né? Mas no Brasil, né? A gente Sim, já óbvio. tem, né? O Brasil está num movimento mais inicial, mas já está É que também acontecendo É que, aqui. Corina, aqui a gente tem, assim, aqui no Brasil tem uma acessibilidade em valores, em preço e precificação. Às vezes essas coisas são um pouco caras ainda no Brasil. Não sei se Exato. todo mundo concorda ou não, mas eu acho que ainda às vezes alguns tópicos é difícil implantar aqui pelo preço que custa. Às vezes a arte, né, se quer uma peça de teatro, um museu, é extremamente caro para certas famílias, né? Eu estou falando esse exemplo da cultura da arte, né, que eu falei. É grátis lá. A comida orgânica, às vezes você tem que. O mercado é caro também, né? Claro. Então, Sim, pouco a sim, pouco vai. realmente. Aqui ser sustentável é mais desafiador para Bem Mas a maioria dos desafiador. brasileiros, né, que não tem um poder aquisitivo que possa a gente tem sempre se se colocando no aproveitar lugar desses. dos menos
favorecida que em relação à classe econômica. Então, é difícil, é É difícil. É mais pouco a pouco, difícil. passo a passo. Passo a passo. Agora, muitas dessas práticas, né, não vou dizer todas, né, não seriam apenas um resgate, né, do estilo de vida de 50, 60 anos atrás, Aham. Sim, antes, né, da industrialização do consumo? Porque eu sou do interior da França também, né, eu vejo, né, minha avó, bisavós que eu cheguei a conhecer, tinham práticas que hoje a gente está simplesmente resgatando, né? A gente não inventou tudo, né, em práticas não inventamos sustentáveis. nada. Não, olha, a gente Não tenta inventamos. a continuar a linha, né? A Sim, transmissão, a palavra É. transmissão acho que é muito importante nesse mundo sustentável, né? E ficaram talvez se perderam durante algumas décadas e agora estão voltando, né? Industrialização, né? É muito consumo o consumo desenfreado. desenfreado. Mas se a gente pensa nas nossas gerações antigas, eu conheci muito também como a Corina, minha bisavó, minhas avós, eu tive essa sorte de conviver muito pequeno, ela se matava nas terras. Essa era a pessoa, minha avó me contava a Segunda Guerra, ela falou, "Ó, eu tinha minha laranja e minha água, que eu ia pegar no rio do lado. Sim, eles Assim, reciclavam é uma tudo, né? coisa, é claro que é muito, talvez, assim, resumindo a situação, mas Uhum. tinha práticas, né, que você De podia se ver. reciclagem, de não minimizar desperdícios, que hoje a gente tá Hoje precisa, tem né? muita quantidade, Muito as pessoas não implementar. sabem o que fazer com isso, a gente não sabe, né, lidar com essa quantidade de coisas. É publicidade para tudo quanto é lado, as pessoas acham que comprar, né, vai ajudar. Acho que tem uma pergunta a mais, temos 2 Isso, aí minutos, né? tem um agradecimento do Luca, muito obrigado pela apresentação, a gente que agradece A o gente Luca. agradece todo E mundo. aí o Carlos Cardoso, eu acho que é o Carlos É que o tem a Carlos, filha sim. estudando doutorado de urbanismo, né? Organizar viagens por cidades em que houve influência francesa no Brasil não poderia ser uma possibilidade? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Vila Francês, perto de Ca- como que é? Caxambu, Caxambu. Minas Gerais, É. desculpa, tá? Poconé, Mato Grosso, São Luís do Maranhão. Minha avó materna, descendente de franceses, que se estabeleceram junto com 10 famílias francesas em Ayuruoca, Minas Gerais, perto de Caxambi. Caxambu. Olha que legal, né? Muito interessante isso. Mas, Interessante. óbvio, Poder, sim. a gente, Pode claro que pensar. pode, tudo pode se desenvolver aqui em relação a descoberto, no caso aqui, a redescobertos da influência francesa aqui no Brasil, que é muito forte, né? Muito forte, né? Procurar os resquícios, né? Se tiver algum Exatamente. patrimônio nessas cidades, Fantástico, né? né? Muito Essa legal. colocação. Muito legal. Mas podemos sim. Podemos claramente que sim. E aí, Podemos quem sim. tiver interessado, a gente pode disponibilizar essa palestra. Quem quiser, não sei como, a gente Foi pode um ter os trabalho, contatos para vocês, para mandarem para vocês esse conteúdo, a gente não esse tem problema com conteúdo. com Sim. isso, pelo contrário. Quanto mais pessoas souberem, melhor para Melhor todo para mundo, né? todos. Melhor para o mundo. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos que nos assistiram. Então, Até a uma gente que Obrigada, a próxima. agradece, gente agradece. obrigado pela Obrigada. oportunidade. Merci Merci beaucoup et beaucoup. à très bientôt. Tchau, tchau. Ciao. Tchau.